Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos permitir estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que clicam lá no dedinho de joinha, vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos. Nós somos gratos a Deus por você existir. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Cleide Barreto, é de Juazeiro, na Bahia. Nilza Justiniano, é da Itália. Lourival Ribeiro é de Águas Lindas de Goiás. Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. Yolanda Paz, de Brasília, Distrito Federal. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por estes momentos que nos concedes para estarmos juntos com centenas de pessoas que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente para entendermos a Tua Palavra, para aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que passam por lutas, por problemas, por necessidades, por dificuldades. Tenhas misericórdia, Pai, de cada um. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o nosso estudo desta semana. Falamos sobre o dilúvio. Nós estivemos passeando com Noé e a sua família na arca, não é mesmo? Estivemos ali junto com aqueles animais. Devia ser ali um mau olor, não é? Tremendo. Mas eles suportaram e todos eles foram salvos. Às vezes, amigos e irmãos, muitas pessoas se queixam de algumas coisas que vê e que acontece na igreja e fala assim que não vai mais estar ali dentro da igreja, não vai mais frequentar porque tem muita coisa errada. E infelizmente, irmãos, isso realmente existe. Nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, nós temos problemas e cada um tem uma cabeça, tem uma mente, vários temperamentos, e a igreja é um instrumento que Deus deixou para que nós possamos ter um encontro ali com os nossos irmãos e também com Jesus. Assim como a arca foi um instrumento que Deus usou para a salvação de Noé, a família dele e também os animais, as aves, os répteis, foi um instrumento. A arca, ela não tinha poder nenhum para salvar, mas Deus usou a arca para que ela pudesse ser o instrumento de salvação daquelas pessoas e daqueles seres vivos. Assim também a igreja hoje é um instrumento que Deus tem para poder salvar as pessoas. A salvação, como eu já tenho dito aqui várias vezes, ela é pela graça mediante a fé em Jesus. A salvação não depende de nós, dos nossos esforços, mas a salvação, ela vem através da nossa comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia, da oração, do nosso testemunho e também do nosso ajuntamento de irmãos na igreja. É um instrumento que Deus tem. Fraca e defeituosa como parece ser, é um instrumento que Deus tem para a salvação das pessoas. Então, se você tem passado por algum problema, algum problema de relacionamento dentro da sua comunidade cristã, de fé, dentro da igreja, é hora de repensar. Por quê? Porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Quem sabe essa atitude que você está tendo de não se congregar porque lá tem muita coisa errada, você está agindo pior do que aqueles que lá estão. Sabemos que não há ninguém perfeito, não, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, mas é pela graça de Deus que Ele nos salva. E então, como eu disse, a igreja é um instrumento, é a graça que Deus nos concede para que nós possamos estar ali, comungando com os nossos irmãos, ouvindo a palavra de Deus e nos fortalecendo. Agora,
a maior comunhão e melhor que nós devemos ter é aquela comunhão em casa, sozinhos, com a Bíblia na mão, com a oração, falando com Deus, desenvolvendo intimidade com Deus, desenvolvendo um relacionamento com Deus, assim como Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus, assim como Noé também achou graça diante de Deus e outros que nós já aqui citamos, antes do dilúvio, que eles viveram e eram pessoas que andavam com Deus, é porque eles tinham essa comunhão diária. Não era somente no dia de culto lá na igreja e depois durante os outros dias fazia tudo o que a carne gosta de fazer, o nosso desejo carnal. Então Deus, ele é um Deus de amor. Assim como Deus providenciou salvação para as pessoas naquela época antes do dilúvio, Deus também hoje está providenciando a minha salvação, a sua salvação, através do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário e também através da comunhão que nós temos com os nossos irmãos na igreja para podermos ali desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E como eu disse agora há pouco, se nós ali na igreja reclamamos que tem muita imperfeição, muito problema, imagine Noé e a família dele dentro daquela arca, muitos meses ali, aquele olor terrível dos dejetos dos animais que ali estavam, eles não tinham para onde tirar aquilo, não havia como limpar a arca, eles tiveram que conviver com aquilo, mas eles suportaram e eles foram salvos. E então quando Noé, ele sai da arca com a sua família, ele então vê um mundo totalmente diferente do que ele conhecia antes do dilúvio. É o que nós dissemos aqui esta semana. Nós estamos hoje também vivendo num mundo diferente de 2 anos para cá. Não é mais o mesmo mundo que nós conhecíamos, nós não temos mais a mesma liberdade, nós não temos mais direito de decidir o que nós vamos fazer. Tudo está sendo controlado e nós temos que fazer o que eles decidem que nós deveremos fazer. E então o mundo mudou, mas Deus continua amando a cada ser humano. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que este mundo ele vai de mal a pior. Nós não deveremos esperar que a situação do mundo irá melhorar. A situação da convivência das pessoas umas com as outras, dos governantes encontrarem soluções para os problemas que estão enfrentando, e estes problemas estão se avolumando cada vez mais, e estamos diante de uma crise que está para chegar, uma crise de alimentos. Já imaginaram o que é faltar alimento? Nós que sempre tivemos onde recorrer, comprar e comer, isso está acabando, está faltando. Itens que nós sempre tínhamos, hoje já não temos mais. E nós vemos os preços das coisas subindo desesperadamente, sem controle. Isso é no mundo inteiro, não é somente em um país, é no mundo inteiro. Tudo está mostrando que estamos caminhando para o final. E o mundo não mais vai ser destruído com água, como nós vimos aqui esta semana. Deus colocou o arco-íris no céu, a aliança que ele fez com a humanidade, que toda vez que virmos no céu o arco-íris, deveremos nos lembrar que este mundo nunca mais será destruído com água, só que ele vai ser destruído após o milênio, com fogo e enxofre. Ali o diabo e os seus anjos serão destruídos para todo sempre, e também aqueles que rejeitaram o oferecimento da graça e do amor de Deus para com cada ser humano. Estes serão destruídos no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que aceitarem a Jesus e que perseverarem, que caminharem com Ele no seu dia a dia, estes serão salvos. É o que nos diz também a palavra de Deus. Nós vemos que até aqui no dilúvio, o mundo ele já existia há cerca de 2000 anos. Após a criação, 2000 anos depois, houve essa interrupção por parte de Deus, porque a maldade do coração era tão grande
coração humano que Deus ele se entristeceu, sentiu pesar o seu coração e ele precisou destruir. Mas antes de destruir, ele deu a oportunidade de salvação. Não se salvou quem não quis. Como eu disse essa semana, alguns aceitaram a mensagem de Noé, só que morreram antes do dilúvio. Não chegaram a ver o dilúvio, mas morreram na fé da pregação de Noé. E a maioria não aceitou, é o que está acontecendo hoje. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Coisas piores ainda virão, cumprimento de profecias do próprio Senhor Jesus, Mateus 24, 25, Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, enfim, todo tipo de coisas mostrando que o fim de todas as coisas está diante de nós. Que nós possamos aceitar o oferecimento da graça, da salvação através de Jesus. Como eu disse, a arca foi um instrumento de salvação que Deus usou. Hoje Deus usa a igreja como instrumento de salvação. A salvação ela vem através de Jesus, mas a igreja é um instrumento. E nós somos a igreja. Então nós somos instrumentos de salvação para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Que possamos levar esta mensagem de boas novas àqueles que ainda continuam vivendo no pecado, ainda continuam rejeitando, mas que possam ser alcançados por esta graça. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando continuidade a esta série, falando sobre Gênesis, o princípio da criação, e nós vamos continuar a nossa viagem, o nosso passeio pelo livro de Gênesis, e nós vamos até a Torre de Babel. Que Deus abençoe a cada um, onde quer que se encontre, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz dia da preparação e também que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana e não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.